No coração das tradições mais enigmáticas da humanidade, existe um relato que atravessa séculos, culturas e geografias. A existência de um vasto mundo oculto sob a superfície da Terra. Uma civilização silenciosa, antiga e avançada que teria prosperado nas profundezas do planeta enquanto as sociedades da superfície nasciam, cresciam e desapareciam. Esse lugar recebeu muitos nomes ao longo da história, mas um deles tornou-se especialmente famoso entre exploradores, ocultistas e estudiosos de mistérios antigos: Agartha. Segundo esses relatos, Agartha não seria apenas uma cidade isolada, mas sim um vasto reino subterrâneo composto por inúmeras cidades conectadas por redes de túneis gigantescos que atravessariam continentes inteiros. Um verdadeiro mundo interior, iluminado não pelo sol da superfície, mas por fontes naturais de energia luminosa, cristais gigantescos e fenômenos geológicos desconhecidos. As primeiras menções conhecidas a esse mundo subterrâneo aparecem em antigas tradições asiáticas. Textos espirituais do Tibete e da Índia falavam de um reino oculto chamado Agartha ou Aghartha, governado por seres sábios que teriam preservado um conhecimento ancestral sobre a natureza do universo e da consciência humana. Em algumas versões dessas histórias, Agartha seria governada por um soberano conhecido como o Rei do Mundo, uma figura enigmática descrita como guardião de uma sabedoria milenar. Para muitos pesquisadores dessas tradições, essas histórias não eram apenas mitologia espiritual, elas eram descrições simbólicas de uma realidade física escondida da humanidade comum. Durante os séculos XVIII e XIX, exploradores europeus começaram a registrar relatos curiosos vindos de regiões montanhosas da Ásia Central. Monges tibetanos falavam de passagens secretas nas montanhas, cavernas profundas que conduziam a enormes cidades subterrâneas. Algumas dessas entradas, segundo os relatos, seriam protegidas por ordens espirituais antigas, cuja missão seria impedir que pessoas despreparadas encontrassem esses caminhos. Essas histórias começaram a se espalhar entre estudiosos e aventureiros do Ocidente. Alguns acreditavam que Agartha poderia ser um remanescente de uma civilização extremamente antiga, possivelmente sobrevivente de uma catástrofe global ocorrida há milhares de anos. De acordo com essa hipótese, quando grandes mudanças climáticas ou geológicas atingiram a superfície da Terra, parte dessa civilização teria migrado para o subterrâneo, construindo cidades protegidas das forças da natureza. Com o passar do tempo, a narrativa tornou-se ainda mais intrigante. Exploradores que viajavam pelas regiões do Himalaia, da Mongólia e do deserto de Gobi relataram ouvir histórias sobre entradas ocultas nas montanhas. Portais naturais que levariam a túneis tão vastos que poderiam acomodar cidades inteiras. Alguns relatos descreviam ventos quentes saindo de cavernas profundas, como se enormes espaços habitáveis existissem abaixo da superfície. No início do século XX, o místico francês Alexandre Saint-Yves d'Alveidre tornou-se uma das figuras mais conhecidas a popularizar a ideia de Agartha no Ocidente. Ele descreveu um reino subterrâneo altamente organizado, governado por sábios que possuiriam conhecimentos científicos e espirituais muito além do que a humanidade da superfície compreendia. Segundo essa tradição, Agartha seria uma sociedade harmoniosa, baseada em princípios de sabedoria, cooperação e equilíbrio com as forças naturais do planeta. Diferente das civilizações da superfície, marcadas por guerras e disputas, o povo de Agartha teria alcançado um nível de desenvolvimento em que ciência e espiritualidade caminhariam juntas.
Alguns relatos afirmavam que essas cidades subterrâneas seriam iluminadas por cristais gigantes que emitiriam uma luz suave, semelhante à luz do amanhecer. Outros falavam de rios subterrâneos, florestas internas e vastas câmaras naturais transformadas em centros de conhecimento. Mas talvez o aspecto mais intrigante dessas histórias seja a ideia de que Agartha não estaria completamente isolada da humanidade da superfície. Diversas tradições afirmam que em determinados momentos da história, emissários desse mundo subterrâneo teriam surgido discretamente entre os povos da superfície para orientar o desenvolvimento humano. Em algumas versões dessas narrativas, grandes avanços filosóficos ou científicos teriam sido inspirados por esse contato indireto. Essas histórias alimentaram inúmeras expedições ao longo do século XX. Exploradores, ocultistas e aventureiros partiram em busca das supostas entradas para o mundo interior. Muitos acreditavam que essas passagens poderiam estar escondidas em regiões remotas, como o Himalaia, as montanhas da Ásia Central ou mesmo sob desertos aparentemente vazios. Curiosamente, a própria Terra possui sistemas subterrâneos gigantescos conhecidos pela ciência moderna. Cavernas que se estendem por centenas de quilômetros, rios subterrâneos colossais e formações geológicas capazes de abrigar enormes espaços internos. Essas descobertas alimentam a imaginação de quem se pergunta até que ponto conhecemos realmente o interior do planeta.